pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Vozes da Ninecom. Esse podcast nasceu com o objetivo de dar voz a quem constrói a Ninecom no dia a dia, compartilhando experiências reais, aprendizados e os bastidores das nossas áreas internas. Muito bem, hoje conosco aqui, para o nosso podcast, convidamos duas pessoas da nossa equipe comercial que vivem a área comercial no dia a dia, Lucas Ferreira e o Nicolas Cerquetti. Lucas e Nicolas, sejam bem-vindos. Obrigado. É muito bom tê-los aqui conosco para esse bate-papo de hoje, descontraindo, mostrando aquilo que todo mundo quer saber, que é os bastidores da nossa área comercial. Vamos lá, então. Eu peço primeiro para Lucas e Nicolas se apresentarem, falarem um pouquinho de vocês, quem que é o Nicolas e quem é o Lucas, dentro e fora da Ninecom. Muito obrigado, Elon. Bom, eu sou o Lucas Ferreira, sou diretor comercial aqui da estrutura da Ninecom. Atualmente eu sou responsável pelo vertical de agronegócios, né? Inteirando aí quase 2 anos que eu estou atuando nessa vertical, mas já com praticamente 5 anos de Ninecom. Né? Então, dentro da Ninecom eu comecei numa carreira de delivery na equipe de projetos, e nestes últimos 2 anos estou aqui me aventurando na equipe comercial sob a liderança do Erlon aqui, parceria do Nicolas também, e muito orgulhoso aqui de fazer parte desse time. Legal. Bom, fora da Ninecom eu sou mineiro de Uberlândia, né? Sou pai do Bernardo e do Rafael, esposo da Sheila, pescador, churrasqueiro e, como todo bom pescador, um contador de história nas horas vagas também. Legal, Lucas, nas horas vagas e nas outras também. Exato, mas... Nas horas úteis. Exatamente, exatamente. Legal, legal. E o Nicolas? Bom, eu sou o Nicolas Cerquetti, trabalho na Ninecom já há 10 anos. Sou diretor comercial, responsável pela frente de negócios internacionais e algumas contas estratégicas. Aí também trabalho na estrutura do Erlon, e junto com o time aí no dia a dia, né? Fora da Ninecom, bom, também sou pai, né, do João e da Maria, estou casado já há muitos anos com a Celita, e por prática, acho que não posso negar, né, acho que uma informação boa, né, que ninguém é perfeito, eu sou argentino, né, estou aqui já há mais de 17 anos, e tem sido uma experiência maravilhosa, sou muito grato por tudo que eu faço nesse país. Gosto muito, mas muito, de fazer um bom churrasco, né? E o pessoal me cobra bastante por isso, uma hora vai sair. E também gosto muito aí de me aventurar, a fazer alguns trabalhos de benemerência, né? Junto com as pessoas, tem algumas entidades aí que a gente gosta de apoiar. É isso. Bacana, Legal. Nicolas. É bacana a gente ter tempo, né, para cuidar das pessoas, né? Gosta do bom churrasco? Eu fiquei na dúvida se gosta de comer ou fazer, porque fazer ainda tem um processo. Eu gosto dos dois, gosto de fazer um bom churrasco. Né? Mas isso aí, o Nicolas, eu não sou o único contador de histórias também, não, porque esse churrasco aí é história já, viu? É lenda. É lenda. Eu nunca... Exatamente. Mas a gente tá torcendo e uma hora vai sair. Vai sair, uma hora sai. Pessoal, aproveitar para pedir o like de vocês aí, curtam o nosso vídeo aí, curtam que aqui vai ter muita história bacana hoje para ser contada, já que o Lucas é um ótimo contador de história e o Nicolas é um bom assador de churrasco. Esperamos um dia acreditar e ver isso. Mas vamos lá, para quebrar um gelo aqui um pouquinho, né? Uma perguntinha para vocês aí, Nicolas e Lucas, né? Se a área da Ninecom fosse um esporte, qual seria? Elon, eu gosto de pensar, acho que um paralelo que eu faço, a área comercial da Ninecom, eu faço um paralelo com a Fórmula 1. Isso porque ele é um esporte de equipe, a gente conta com toda uma equipe de apoio fazendo arquitetura, pré-vendas, consultoria, desenho de solução, olhando para o mercado, olhando para a tendência, se atualizando, mas ali no dia a dia nosso é como se a gente fosse cada um piloto, cada um com seus objetivos individuais e próprios, suas próprias metas, e apesar de ter todo esse apoio de ser um esporte de equipe, mas a gente está ali na corrida, cada um correndo ali com seus objetivos e metas individuais. Então eu faço muito esse paralelo. Bacana. Lucas, antes de passar a palavra para o Nicolas, né? Até porque nós, né, dentro de casa sempre falamos isso, na área comercial é o piloto, né? Ele está à frente
mas nada acontece na Ninecom sem o resto, o apoio das outras áreas. É isso aí. Venda, risk, delivery, área de suporte, back-office, né? Então, nós somos quem está à frente, levando tudo aquilo que é estrutura, que é a Ninecom, né? Nossa venda é uma venda de equipe, é um trabalho de time, de equipe, e que a gente tem uma equipe sensacional que apoia todos nós, acho que é bem lembrado, Lucas, muito bom. É. Você, Nicolas, qual é o nosso esporte aí? Bom, eu vou falar um pouco do que eu conheço por base, né? Eu acho que se a Nineco tivesse um esporte, seria um rugby, né? Que é uma coisa que eu fiz muito tempo. Porque a diferença, por exemplo, do futebol, que é muito individualista e ainda é um trabalho em time, né? A gente não faz sucesso só se a gente tiver um cara que é um Ronaldo, uma estrela, né? A gente tá constantemente olhando para o cara do lado, né? E dependendo dele para que a coisa avance, né? Legal. Então, acho que isso destaca muito, né? E a gente precisa sempre ir para frente, né? Às vezes a gente tem que passar a bola para trás, mas a gente precisa ir sempre para frente. Mas faz parte do jogo, né? Eu acho que aquilo que nós temos como consenso ninguém joga sozinho, a gente joga em Exato. time, e aquilo que a Nineco propõe são soluções, às vezes, complexas, né? Ou por menor que seja, uma solução tem um viés técnico muito forte, depende de pessoas técnicas, depende da pré-venda, depende da experiência, Sim. depende da estratégia do time comercial também. Então, nós temos uma atuação muito consultiva, que depende de um time, e eu sou muito feliz de dizer que nós temos um time excelente, tanto na área comercial quanto nas áreas de apoio, isso que nos faz com que seja diferente do mercado, muito bom. Vamos lá, então. Legal, Lucas, e além do esporte, né, você teve uma experiência um pouco diferente, né, porque a tua formação, a tua experiência sempre foi na área de delivery, entregando projetos há muito tempo, fazendo isso, com muita experiência, sendo consultivo na entrega de projetos. Vindo para a área comercial, você foi para um lado diferente, né, com uma outra visão, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que mudou na tua perspectiva enquanto você estava como delivery e quando você passou como área comercial. Legal. Eu acho que essa foi realmente uma grande mudança de chave para mim e eu tive que desbloquear várias novas habilidades, inclusive com essa mudança. Então, eu vinha de um histórico de projetos, né, e muito focado em tecnologia Oracle desde 2008. Né? Então, passei ali uma boa parte da minha carreira envolvido com projetos e fazendo entrega de projetos. Antes de ser Ninecom, inclusive, já fui cliente Ninecom. A minha vinda para Ninecom se deu, inclusive, por uma sinergia muito grande de valores, né? E eu acho que é isso que fez isso dar tão certo, né? Porque mesmo eu vindo para delivery, essa sinergia de valores, essa visão de futuro, ela sempre casou muito, tanto é que abriu-se essa oportunidade no comercial, onde eu resolvi explorar esses novos horizontes. Para mim, essas mudanças de paradigmas, elas vieram principalmente no conceito do não que a gente começa a receber no comercial. Eu falo que em delivery, obviamente, nem todo projeto é um sucesso. A gente tem projetos que podem não ser um sucesso absoluto, mas no delivery a gente sempre tem uma entrega. A gente tem uma entrega, tem algo que a gente persegue e que a estratégia converge para aquela entrega. E mesmo quando a gente não tem um sucesso absoluto, você tem sucessos intermediários, parciais, e que muitas vezes são suficientes, né, em alguns momentos. No comercial a gente não tem esse sucesso parcial. Ou a gente vende ou a gente não vende. Independente do quão árdua foi a jornada, independente do quanto de esforço a gente colocou naquilo, é binário ali. Então, é 8 ou 80, a gente não tem isso. Mas eu falo isso justamente porque muitas vezes no delivery a gente coloca uma responsabilização no time comercial sem olhar para todo esse histórico de venda, para muitas vezes os prazos, os deadlines que se tem, que podem ser muito curtos para fazer uma venda de fato consultiva, né? E ali no delivery a gente tem mais tempo para detalhar, para entrar no detalhe, planejar e executar com excelência. Então, eu acho que essa foi a grande mudança, eu aprender a trabalhar com prazos menores, a fazer uma excelência com menos tempo de maturação do que a gente tem na execução do projeto
e a aprender a ter esses insucessos, né? Vamos dizer assim, que não tem meio termo. Então a gente tem que aprender a lidar com isso no comercial também. Legal, né? Essa visão, né? E essa perspectiva é interessante, Lucas, é binária, né? Ganha ou perde, né? Exatamente. E às vezes é interessante saber que sempre que começamos uma jornada, uma oportunidade, num cliente novo, né? Não existe garantia alguma que você ganhe aquilo. Você entra numa jornada para concorrer, fazer o teu melhor, e muitas vezes, por melhor que você faça aquilo que você tem que fazer, isso aí não é garantia de sucesso. Então, tem que aprender a lidar com a frustração. Porque às vezes ela Sim. acontece por vários N contextos diferentes. Mas eu penso, e eu queria só ouvir vocês dois, eu tenho a total convicção que nós sempre fazemos o nosso melhor, né? E o nosso melhor é ser transparente, justo e honesto com o cliente. Às vezes, esse melhor, nesse transparente e honesto, não nos traz a conversão da vitória, do ganho da conquista. Mas a gente sai, pelo menos, com a consciência tranquila que nós fizemos nosso melhor e fizemos a proposta, a proposição, a solução mais justa possível. Sim. Eu acho que até dá para dizer o seguinte, né? Tem uma característica do nosso negócio, da nossa forma de agir, que respalda muito isso. Se a gente não dá o nosso melhor na venda, depois o projeto que acontece subsequentemente, para nós é um problema, porque a gente acompanha a entrega. Não é como grandes empresas de tecnologia que vão lá, vendem o produto ou vendem o serviço e o vendedor some. É isso Na aí. Ninecom, a gente tem a característica de que a gente faz a venda e a gente acompanha todo o processo até a entrega, até para poder depois fazer outra venda, Isso aí. né? Então, a gente precisa dar o nosso melhor. E muitas vezes dar o nosso melhor é falar um não para o cliente. É E o isso. não, às vezes, vai levar a gente a não vender. Mas, assim, é essa forma sadia com que a gente garante uma qualidade de vida para o cliente dentro da nossa estrutura e para nós também, né? A vida corporativa, né? Também, né? Mas, Exato. Lucas, nessa trajetória que você teve, né, interessante, né, do delivery, né, e não só delivery, você já teve na cadeira do cliente, então você olhou na perspectiva do cliente, veio para a Nine com a perspectiva de projeto e hoje com a perspectiva comercial. E na tua visão, né, o quanto que o teu perfil, né, a tua experiência consultiva ajudou ou tem apoiado na área comercial? Eu acho que fez toda a diferença. Até porque a, a gente tem que saber como atender as expectativas do cliente. Uma venda bem feita, ela é aquela venda que vai gerar uma entrega que vai atender as expectativas e os objetivos estratégicos por trás daquela venda, por trás daquela demanda. Então, eu acho que esse histórico, ele me trouxe muito, inclusive, saber que não é só vender um produto, é vender uma jornada, é vender um objetivo, né? E saber quais são esses objetivos e quais são os obstáculos dessas jornadas, eles conseguem enriquecer esse processo de venda. Então, como a gente tem uma venda consultiva, nós somos uma consultoria, eu acho que isso faz toda a diferença, né? Porque a venda só de um produto final, ela é uma promessa, e uma promessa que muitas vezes ela é vaga, né? Então, a gente tem que saber como encapsular isso tudo numa jornada, num projeto, quais são os detalhes. Isso tem que ser financeiramente factível, né? Tem que fazer sentido financeiramente para o cliente, aquilo tem que ter um retorno também para o cliente, seja qualitativo, seja quantitativo. Então, eu acho que encapsular tudo isso, desde essa visão de cliente em como que algo faz sentido ou é justificável dentro de um contexto corporativo, quanto do delivery, que é por quais obstáculos e quais caminhos eu tenho que passar para percorrer essa jornada, até um produto final, que é essa proposta que a gente vai entregar para o cliente. Então, acho que conseguir encapsular isso tudo tem sido um grande diferencial para a gente conseguir criar essa relação de confiança, né? Criar essa relação de confiança, apoiar os clientes muitas vezes até na estruturação da demanda deles internamente e como que a gente vai fazer isso fazer sentido para o momento, para o negócio de cada um desses clientes. Bacana, Lucas. Isso me lembrou outro aspecto, né, que a gente tem. Nós, né, o área comercial, a gente já falou aqui, você diz da Fórmula 1, nós não atuamos de forma independente, nunca, né? Toda proposta colocada no cliente teve um processo, né? E esse processo, às vezes, a gente brinca, né? Antivenda. Já ouvimos isso várias vezes. Risco antivenda, antivenda.
Mais brincadeiras à parte, a gente tem dentro de casa uma estrutura de pesos e contrapesos, justamente com esta finalidade de levar para o cliente algo que a gente sabe que é possível, que é viável, que a gente consegue sustentar e entregar daquela forma, seja escopo, estratégia e etc. Então, às vezes, né, uma outra área, como delivery ou como suporte, pode imaginar que aquilo veio da área comercial. Na verdade, não. A gente tem uma estrutura muito firme, não vou dizer rígida, eu acho que é firme no sentido, olha, a gente tem que entregar algo que seja viável, Consistente, né? né, consistente para o mercado. E aproveitando um pouco vocês dois aqui, pela experiência, pela maturidade que vocês têm, né, eu vejo que não é uma antivenda, é uma alavanca para um passo seguro na sequência ou depois ainda disso. Vocês compartilham com isso? Qual é a visão de vocês? Sim, eu acho que, digo até mais, né? Acho que às vezes a gente peca em demonstrar para o cliente o peso desse processo, no sentido da garantia que ele tem de uma coisa que foi bem aferida, que foi bem estudada, né? Eu sempre falo isso, as pessoas às vezes não gostam, mas assim, é um processo diferente, né? Vender. De fato, não é o que dá, o que mais desgasta, o mais trabalhoso. Vender, entre aspas, é fácil, chamemos assim. O difícil é passar por esse processo de depurar a informação, de convencimento dentro de casa, no bom sentido, porque todo mundo está querendo questionar para que aquele projeto dê certo. Isso. Né? A gente tem um trabalho, como às vezes, aquele, você faz todo isso, você falou, o anti-venda. Por quê? Porque tá todo mundo dizendo assim, ó, mas aonde pode dar errado? Vai dar errado aqui. Vai dar errado lá. Isso aqui você pensou? E isso é trabalhoso, né? Isso às vezes desgasta, mas é uma coisa que tem um valor imensurável, porque é o que garante a qualidade dos nossos projetos lá na ponta. Perfeito. E o que está... Vamos gravar e vamos usar isso contra mim depois, né? Isso está associado também, Mas é né, verdade. Nicolas, à nossa cultura de relacionamento a longo prazo. Não tem como ter relacionamento a longo prazo com visão de curto prazo. Né? É isso aí. É o que o Nicolas falou, né? Colocar preço é a parte mais fácil. Não, né? certo. Não é, a questão não é preço, é justamente fazer... muitas vezes a gente vende projetos de 12, 18, 24 meses. Então, um processo de venda ele tem que prever o que vai acontecer ao longo de todo esse tempo. E a gente está falando de muitas variáveis, pessoas, agentes internos e externos que vão estar envolvidos, e conseguir encapsular isso tudo de uma forma coesa, que represente de fato uma solução que está sendo ofertada, demanda muito time, demanda muitas cabeças pensantes, né, para conseguir colocar isso em algo que realmente se sustente. Então, acho que faz todo sentido, né? É a gente ter quality assurance desde o dia zero, desde o início da jornada, e não só lá na execução. E o Arlon, e é uma coisa que a gente escuta, pelo menos desde que eu entrei na Nineco, eu escuto um do nosso sócio falar, né, que é o Hugo, e ele sempre falou isso, a venda, o projeto bem feito, ele começa na compra. É isso aí, sem dúvida. Sim, a gente fala isso para os clientes, olha, compra direito, questiona, desenha direito, porque senão É isso vai dar mesmo. problema. Lucas e Nicolas, vocês hoje ocupam posições de diretores, né, executivos, né, que representam a Nineco no campo, no mercado, enfim. Mas, para chegar até aí, né, a gente sabe que a área comercial é muito dinâmica, né, bem dinâmica, né, e tem que ser, né, porque tudo muda, o mercado muda, o cliente muda, tem que ser dinâmica. E nesse contexto de dinamismo, né, e na posição que vocês estão hoje, que é uma posição de destaque, podemos dizer assim, como é que foi essa trajetória para chegar no momento que vocês estão hoje na Nineco? Bom, eu falei um pouquinho aqui já do meu histórico, né, mas eu acho que tem pontos aqui importantes para ressaltar. Então, eu comentei que eu comecei minha jornada com tecnologias Oracle, com ERP Oracle em 2008, né, como usuário-chave de um grande projeto de implementação de um grupo com vários negócios. Né? E aí, como usuário-chave, eu comecei a percorrer vários módulos do Oracle EBS na ocasião, lá em 2008, na versão 12.2 ali do EBS, e tomei muito gosto por isso, né? Gostei muito de trabalhar com isso e não saí disso desde então. Então comecei essa jornada como usuário-chave no projeto, acho que tem muitos aqui no nosso ecossistema, principalmente consultores que também começaram assim, né? Começaram como usuário de uma solução. E ali eu comecei a percorrer várias áreas e processos e vários
negócios diferentes, né? Tanto é que hoje eu estou justamente como responsável pela vertical de agronegócios, por isso, na ocasião, trabalhei para um grupo de agronegócio, então percorri toda a parte de processo industrial, processo de originação, como que lida com grãos, mercado financeiro de grãos e commodities, enfim, foi toda uma ciência ali que eu consegui viver na prática durante essa implementação. E aí, desde então, comecei a trabalhar com delivery de projetos dessa natureza também, mas projetos de tecnologia de uma forma geral, né? O convite para vir para a Ninecon, ele se deu ali em 2021, quando eu vim para a Ninecon, justamente no momento que eu queria fazer uma transição de carreira, eu queria explorar o mercado de consultoria, né? Mudar um pouco e entender como é entregar esses projetos para o mercado. Então, e como eu também mencionei mais cedo, eu sempre tive uma sinergia de valores muito grande com a Ninecon. E eu gosto de ressaltar isso, porque quando eu era cliente Ninecon, eu tive projetos de sucesso e eu tive alguns projetos não tão de sucesso com a Ninecon, mas sempre numa relação de parceria muito forte, com aquilo que era justo para cada lado em cada situação, sendo sempre colocado na mesa de uma forma muito transparente. Então essa parceria para mim ela fez muito sentido, porque isso é algo que eu sempre prezei, é essa sinergia de valores daquilo que eu realmente acreditava. Então quando eu recebi o convite para vir para a Ninecon, eu aceitei e consegui empregar esses mesmos valores no meu dia a dia. Então para mim foi uma transição muito fácil, né? Eu consegui manter esses valores, mesmo mudando de cliente para fornecedor, os valores eram os mesmos e eu não tive problema nenhum quando eu entrei em outras empresas para fornecer esse serviço, porque foi sempre com a mesma transparência. Então essa jornada aqui na Ninecon, ela foi muito enriquecedora, porque eu trabalhei com vários outros projetos, alguns de agronegócio também, onde eu aperfeiçoei ainda mais essa visão do mercado de agro brasileiro e da necessidade de implementação de soluções específicas para esse setor. E aí veio então esse convite da área comercial para eu focar no desenvolvimento de soluções e na oferta de soluções de agro para o mercado, e tem sido uma jornada de muito mais aprendizado agora ainda, mas que eu estou muito, muito satisfeito aqui em estar percorrendo isso aqui junto de todo o time da Ninecon. Tenho certeza que é uma jornada de muita persistência, Muita muita persistência. energia, muita busca, né, pelo sucesso, e que vai vir com certeza. E aí, Nicolas, e a tua dinâmica, como é que foi? O background é parecido, né? Assim, eu também comecei a minha vida em tecnologia com delivery, né? Isso foi lá por 2010, na antiga HP, Enterprise Services, com suporte. E depois entrei para uma consultoria Oracle, né, que me expatriou para o Brasil para abrir as operações aqui. E aí ficou alguns anos com delivery também, aprendi um pouco esse contexto, né, da entrega, do suporte, e depois fui para o comercial. Né? Lá para 2015 entrei na Nine com um time comercial, né, outra fase, outro momento da empresa, a gente estava crescendo ainda bastante, para um viés de estruturação, né, de formalização, que nos levou a ser hoje, né, a empresa que somos hoje. Mas foi um momento, foi uma carreira, acho que no começo do comercial, né? Não teve essa migração de áreas dentro da Nike. Então, foi diferente. Eu comecei lá embaixo como vendedor, como todo mundo, né? Aquele startup que todo mundo chega, aquele vendedor também muito novinho, não sabia muito das nuances do mercado de consultoria, e fui aprendendo. Né? Acho que eu sou muito grato porque eu tive um apadrinhamento de todos, assim, todo mundo pegou para criar, e aí eu fui aprendendo, né, todas as coisas. Depois de um tempo, os resultados começaram a chegar, né, e aí eles se mantiveram até o dia de hoje. Depois veio essa oportunidade da diretoria, né, o que para mim foi um salto importante, porque permite que a gente consiga acionar diferentes nuances, tanto no cliente quanto dentro de casa, né. Então acho que foi uma carreira bem orgânica, no que dá para dizer, né, e acho que o que leva que a gente pra aqui é o resultado, né. O resultado é fundamental, né? Vendas. Vendas não existe sem resultado, É isso né? aí. E nós sabemos bem disso, né? A gente trabalha para isso. Mas aproveitando esse gancho, Nicolas, assim, você
fiz uma carreira, né? Eu acho que em vendas mais tempo que o Lucas. Sim. E vendas não é só aprender tecnologia, não é só aprender mercado. Vendas tem um conjunto de várias outras coisas que a gente tem que aprender, né? Ou por experiência, ou por academia, ou por mercado, instituições, por aí vai. Mas aproveitando, né, essa tua carreira de vendas, né? Na tua visão, qual foi um desafio marcante na tua carreira profissional de vendas, né? Que te ajudou a crescer profissionalmente nessa área? Olha, acho que foi uma coisa, acho que logo no começo, né? Acho que dois grandes marcos para mim. Um que quando eu cheguei na Ninecom, eu estava acostumado à venda corporativa internacional, que é o quê, né? O cliente lá fora, e um pouco hoje também que continua sendo a nuance, o cliente lá fora ele tem a expectativa de uma transação muito objetiva, né? Aqui no Brasil, a gente tem que converter a venda em vários momentos. Eu tenho que convencer a pessoa, passar a segurança, né? Eu tenho que estruturar muito um discurso com o cliente ao longo de um período mais extenso do que eu faço em outros países, porque o relacionamento é chave, né? O relacionamento, o contexto humano, né, é muito importante. Foi uma das coisas que durante a minha carreira me fez fazer a formação em psicanálise, né, para poder ter pessoas muito mais próximas, ter um discurso, entender o que o outro está falando. E outro grande marco, acho que foi a pandemia. A pandemia, a mudança que teve naquele período, né, a estratégia que a gente teve que fazer de se reinventar pela incerteza do mercado, fez com que eu tivesse que olhar para a forma como eu trabalhava e falar assim, não, peraí, se eu continuar fazendo isso daqui, o resultado não chega, porque eu tenho muitas variáveis que eu não consigo controlar. Então eu tive que começar a repensar, a estruturar a minha organização do tempo, né, principalmente a organizar muitos setores da minha vida pessoal para poder o profissional evoluir, né? E isso que me ajudou a mudar resultados. Assim, depois da pandemia, os resultados chegaram a triplicar em relação ao que vendia normalmente antes dela, né? Então acho que esse paradigma mudou muito. Nicolas, bacana isso, né? E tem um ponto importante, né? Acho que se reinventar é preciso em todos os profissionais, né? O profissional que não se reinventa em ciclos, ele acaba ficando obsoleto, né? No mundo corporativo. Então, acho que todos nós temos que entender o momento de se reinventar. A pandemia foi um momento importante para você, mas fazer sempre as mesmas coisas do mesmo jeito não garante o resultado que a gente precisa. E tem um ponto que você comentou, que eu acho que para o nosso público é interessante comentar, que é a característica do nosso mercado, que é o que relacionamento é importante. Né? Relacionamento faz diferença. Só que, às vezes, né, quem está do outro lado, ou quem está nos nossos outros times, né, imagina que relacionamento é só o café do comercial com o cliente. Não é isso. Relacionamento é a construção de uma confiança baseada no que o consultor faz, no que o gerente de programa faz, no que o suporte faz. Então, o relacionamento é uma conquista de todo o grupo. Nós somos a ponta do iceberg lá para colher o sentimento do cliente em relação ao relacionamento e manter isso. Mas, de novo, é um trabalho de time. Né? Não é só o comercial que faz isso, somos todos nós. Se o time não entrega, a gente não vende. E aí você não tem confiança e não tem relacionamento, que é a base disso. Lucas, aproveitando também na tua experiência aí profissional na área comercial, né? Na tua visão, na tua experiência, o que te marcou e foi importante para você para evoluir na carreira de vendas? Eu acho que como eu tive essa transição não há tanto tempo, né? Como eu disse, eu estava expandindo esses horizontes na área comercial. Eu vou dizer que o que mais me marcou foi o primeiro não que eu recebi na área comercial. Depois de um grande projeto, né, depois de um trabalho árduo, extenso, de vários meses, onde eu tenho certeza que eu e a equipe toda envolvidos fizemos o nosso melhor, e aí chegou um não. Isso para mim foi o grande marco da minha mudança de mindset, que eu tinha que pensar que muitas vezes aquilo que eu julgava bom ou até ótimo não era o suficiente. E que eu precisava expandir esse meu horizonte também daquilo que eu julgava que era bom, ou daquilo que é de fato a expectativa dos clientes, a expectativa dos nossos interlocutores, né? Isso me fez, inclusive, buscar
expandir, inclusive, essas percepções. Entender, de fato, o que essas pessoas estavam buscando, o porquê que aquilo que eu julgava estar bom não fazia tanto sentido para outras pessoas, o porquê que eu recebi aquele não depois de tanto trabalho, depois de tanto esforço, né? Isso foi, para mim, uma mudança de paradigma muito grande, me fez realmente mudar a forma de pensar, a forma de encarar o trabalho, de encarar o dia a dia, e como é importante, inclusive, engajar todas essas áreas envolvidas para que a gente não pare naquela primeira percepção do que é bom. A gente tem que ir além. A gente tem que realmente, a cada vez, a cada oportunidade, nós temos que nos desafiar. E aí, como o Nico falou, de reinventar, eu acho que isso para a gente é muito claro, porque toda oportunidade, toda demanda que a gente trabalha, ela nunca pode ser igual à anterior. A gente não vende produtos de prateleira, então a gente vende soluções, e essas soluções são tailor-made, né? A gente tem que desenhar a solução que vai atender cada necessidade, cada objetivo. Então acho que a cada oportunidade a gente tem que se reinventar e a gente tem que se desafiar para ir além, para fazer cada vez um trabalho melhor. E essa é a parte boa do comercial, né? É assim, minha mãe sempre dizia que vender é o que deixa até o maior dos reis mais humilde. É isso aí. Porque não tem jeito. Muito boa, né? Deveria Muito ser boa. assim, né? E a Não gente é, tenta, porque deixa você ser. humilde, você precisa sair do seu eu para ir no que é bom pro outro, né? A gente passa muito isso, faz Mas aquela esse é o proposta ponto. gigante, né? E aí você fala assim, não, isso aqui é maravilhoso. O que a gente fala, não, meu, não é isso que eu quero, não é isso que é bom Isso. para mim. É. Isso é você que tá achando. E aí você começa a parar para ouvir ativamente todo mundo, né? Mas, o Nicolas, é esse o ponto, né? E aí é o nosso papel, às vezes, né? Quando eu já fui técnico também, às vezes como técnico eu tenho uma ideia fantástica, eu tenho uma solução muito legal, bacana, tal. Só que aí, né, a leitura da expectativa do cliente, às vezes, não converge com isso. Por mais que eu, técnico, confie que aquilo é a melhor coisa do mundo, talvez não seja a melhor coisa do mundo aquela expectativa que o cliente quer. Às vezes, por mais que eu faça o meu melhor, não vai adiantar, porque quem está do outro lado, que conhece o negócio dele, que é o nosso cliente, que tem uma expectativa, tem um objetivo, às vezes não quer um foguete para ir para a Lua. Adorei foguete para ir para a Lua, mas quer só dar uma rodadinha aqui em volta da Terra, vamos pensar diferente. E a área comercial é que tem a obrigação, né, o papel, digamos assim, realmente entender essa expectativa, de conseguir fazer esse meio de campo, né, entre aquilo que eu estou elaborando como melhor tecnicamente, com aquilo que o cliente necessita para aquele momento e o objetivo dele. Mas eu me coloco assim, né, fico pensando, né, Lucas, eu já passei por isso, mas há muito mais tempo, né? O primeiro não é doído, né? O primeiro não, que está com toda expectativa, com gás, né, acreditando em a melhor oferta, em melhor preço, né? E você cria uma expectativa natural e o cliente dá um não, é doído, eu sei, é muito doído. É doído que eu nem lembro mais dessa dor, que faz muito tempo, a primeira vez que aconteceu, mas é muito doído, muito difícil. Mas já superou isso, né? Porque vieram muitos outros não. É isso aí, Isso agora faz parte do comercial, né? é isso O aí. comercial tem que aprender a receber o não, mas ele não pode se contentar com isso, né? Tem que aprender a evitar o não, mas às vezes vai acontecer, não tem Isso aí. jeito. É aprender a receber, mas não se conformar com ele, né? Exatamente. Ainda mais, a gente está falando de se reinventar, se desafiar, ainda mais em tecnologia. É isso que você falou, a gente não pode se apoiar em crenças, né? É muito perigoso isso para um vendedor. Paixões também, né? Paixões, crenças, exatamente. É não se conformar com o não e se apoiar neles, a gente vai fazer cada vez melhor. Legal. E aproveitando aí, Lucas, aí já teu comentário, né? Vamos lá, né? Se o Lucas voltasse lá o primeiro dia de Nineco, né? Lá atrás, né? Começando na Nineco, né? E você falasse com você mesmo, o que o Lucas de hoje diria para aquele Lucas lá que está começando na Nineco? Acho que seria exatamente isso, não se conforme. Eu acho que esse é o maior... A gente falou muito de todo esse trabalho que a gente tem dos nossos times e da confiança que a gente tem nesses trabalhos. Mas a gente muitas das vezes se conforma que aquilo é o melhor e muitas vezes não é. Então esse seria o meu conselho. Era me desafiar ainda mais e desafiar as pessoas que estão trabalhando conosco ainda mais, né? Acho que todos temos que ser desafiados todos os dias para que a gente justamente inove
crie novas soluções, crie soluções melhores. Então, eu acho que tem muita coisa, obviamente, né, olhando para trás é fácil de fazer essa crítica, sempre é mais fácil, mas esse seria o meu conselho mais enfático possível, que é nunca aceite a primeira versão de algo que você montou ou que você recebeu. Não se conforme com isso, vamos desafiar todos a todo momento, porque tem espaço para melhorar, sempre tem. Bacana. E eu tenho certeza que a gente melhorou desde o meu primeiro dia de Ninecon, vai melhorar ainda mais, justamente mantendo essa postura. Legal, Lucas, fantástico. Acho que é uma dica para nós, né, para quem está nos ouvindo aqui, né, nossos colegas de trabalho, pessoal, se desafie, né, e a dica aqui do Lucas é super importante, não só comercial, mas para todo mundo na Ninecon. Eu acho que é isso. A minha primeira versão nem sempre é melhor, eu tenho que ter consciência disso, buscar. Isso aí. Fantástico, Lucas, muito, muito bom. E o Nicolas, né, se o Nicolas de hoje, né, esse profissional maduro, já experiente, voltasse lá atrás para dar uma dica para o Nicolas, estava começando a Ninecon, Nicolas, o que seria? Eu acho que resultados não aceitam desculpas e não ouvem reclamações. É duro, mas assim, eu acho que é um pouco da vida da venda, né? A gente tem um dos trabalhos mais importantes, que é garantir a continuidade da empresa, né? E o Nicolas lá atrás era muito inseguro, só o que estou fazendo certo, estou fazendo errado, né? E assim, no final do dia, fazer o que tem que ser feito é o mais importante. Então, a gente tem que seguir com esse instinto e olhar, né? Eu sempre lembro muito do André, aquele slide que todo mundo alguma vez já viu sobre os compromissos nossos, né? E era aquilo, olha, você quer saber se você está fazendo certo? Olha para aquilo. Se tiver dentro daquela lista lá, tá tudo certo. Segue o barco. Então, talvez não é uma mensagem tão romântica, tão bonita, mas é o que fala um pouco da vida do comercial. É isso mesmo. E aí, Nicolas, isso vem muito dentro do nosso valor, né? Nosso pilar, que é compromisso com o resultado. Compromisso com o resultado, do ponto de vista que a gente tem, né, e toda uma equipe que depende do nosso trabalho, mas compromisso com o resultado também vem de fazer bem a primeira vez. É isso. Né? Mas não se conformar com o resultado, né, Lucas? Fazer bem, se não tiver bom, persistir naquele resultado para que seja bom. Acho que são dicas aí muito importantes para todos que nos assistem e nos ouvem. É muita gente que depende da gente, né? Eu sempre tenho, quando eu ponho a cabeça no responsabilidade é gigante, né? Quando eu ponho a cabeça no travesseiro, eu sempre lembro, tem um monte de gente que a gente trabalha todo dia, né? Que amigos e fala assim, cara, peraí, esse cara precisa que eu faça o meu bem feito. Entendeu? Então, eu sempre penso muito em todo mundo nesse sentido. Me dá essa coisa, sabe? Muito bom. Muito... Lucas, falando um pouquinho de parceria, né? Um tema aí que tanto se fala, a gente fala muito de parceria no cliente e internamente também. Como é que você vê esse tema de parcerias quando você olha internamente para dentro da Ninecon? Erlon, eu acho... Você sente isso no dia a dia, né? Na prática lá do que a gente faz. Eu acho que a parceria, ela vem muito da transparência. E esse eu acho que é um ponto sensacional aqui da Ninecon, né? Então, a Ninecon se orgulha muito de ter parcerias, né, relacionamentos de longo prazo com seus clientes. E a Ninecon, ela é feita em cima dessas parcerias, né? E de fato a parceria vem por essa transparência nas relações do dia a dia, na transparência na resolução dos conflitos no dia a dia e justamente além da transparência nessa confiança que a gente tem de cada um dos departamentos, cada uma das áreas que a Ninecon tem. Então a gente falou um pouquinho disso daqui, como cada uma dessas engrenagens tem que funcionar para que um relacionamento seja de fato uma parceria. Ela não é só na venda, ela está na entrega, ela está em todo esse arcabouço de processos, métodos, departamentos que nós estruturamos para fazer uma entrega de excelência, né? Então esse é um dos nossos maiores orgulhos e é o que a gente busca. A gente busca de fato desenvolver parcerias e não só uma relação comercial, né? A gente busca de fato fazer parte das jornadas dos clientes e ser um braço de solução, um braço de transformação dentro de cada uma dessas empresas, que eu sei que contam com a gente e é o que a gente se propõe a fazer de fato. Bacana, acho que isso se traduz, né, no nosso compromisso, né, de relacionamento a longo prazo, e compromisso de relacionamento a longo prazo faz com que a gente tenha, através da parceria, clientes com 14, 15, 10 anos que estão conosco até hoje. E acho que isso é muito bacana e está no nosso dia a dia, né, Lucas? Aquilo que a gente tenta viver
o tempo todo, né? E tem outro pilar que é interessante, né, Nicolas, que é aprendizado. Uhum. Né? Aprendizado em vendas é algo constante. Já falou um pouquinho sobre isso, né? Não é só aprender sobre tecnologia, sobre mercado, mas aprender também sobre comportamento humano e sobre tantas outras coisas que a gente tem no dia a dia. E na tua visão, né? Você já falou um pouco sobre isso, mas quiser complementar, nessa visão de aprendizado, o que você percebe que dentro da Nineco mais contribui ou contribui, né, para o teu aprendizado? Né? Pessoas, processos, trocas, interações. Olha, na Ninecon, eu acho que o que mais tem contribuído é a diversidade de desafios que a gente tem. Como a Ninecon hoje tem um ecossistema de clientes de nichos totalmente diferentes, a gente tem verticais, mas assim, tirando agro e varejo, né, a gente tem um volume de clientes muito grande, indiferente para o negócio. Para atender esses clientes, eu tenho que falar do negócio deles. Então, esse desafio faz com que o vendedor tenha que se profissionalizar. E vamos lembrar, não tem faculdade de vendas, não tem uma escola de vendas, Uhum. né? Então, assim, para a pessoa, para o homem, para a mulher, performar bem em vendas, ele precisa ter essa diversidade e ir atrás de conhecimento relevante para isso. Então, acho que na Ninecon o que mais nos ajuda é essa pluralidade, né, do negócio. Sem dúvida, aí vou complementar. E tem muita gente boa, né? E tem muita gente que conhece o negócio. Muita gente. Isso ajuda muito em trocar ideia, em compartilhar. Sim, Mas, de novo, né? A gente tem que buscar. tem que ir Né? atrás. Aquilo que o Lucas falou lá no começo da carreira dele, né? Lá começou a fazer setup DBS, Né? foi buscar. Se a gente não busca, a gente não alcança, não Não, consegue. Não evolui. e fora isso, né? Para dar uma atuação completa, você precisa conhecer de pessoas, de comportamento humano, precisa conhecer de neurolinguística, precisa conhecer, né, de produto, né? E assim entram mais umas 6, 7 disciplinas que a gente tem que ir atrás. Legal, e esse é um pilar importante, né? Aprender a ensinar, aprender, compartilhar. Mas voltando nisso, em cultura, né? Vocês veem algum comportamento, né, do time comercial, né? Nosso e de toda a equipe, hoje somos mais de 10 pessoas, né? Esse é um comportamento que representa bem, né, a nossa cultura Ninecon. Erlon, para mim é a paixão pelo que faz. Eu acho que nosso time de vendas se não tiver paixão pelo que faz, Não faz. não faz. Não Ou não consegue persistir, né? É justamente isso. A gente vive um mercado muito dinâmico, um setor de tecnologia que está cada vez mais transformador, com novas tecnologias, com novas culturas. Então, é um dia a dia que vai desafiar a gente sempre para reciclar conhecimento, para reciclar aquilo que nós falamos, nossas crenças, nossas paixões. A gente tem que estar sempre transformando isso e ainda assim recebendo os nãos que a gente também comentou. Então, Isso aí. se não tiver paixão pelo que faz, não tem um futuro longo em vendas. E eu acho que a gente tem um time muito apaixonado, que celebra muito as suas conquistas, as suas vitórias, que dá as mãos, que ajuda muito uns aos outros. E eu acho que isso descreve muito nossa área comercial aqui na Nine. Com Lucas, certeza. você tem paixão pelo que você faz? Eu tenho paixão, muita paixão pelo que eu faço. Bacana. Com certeza. Não, falou tudo. Se não fosse paixão, assim, a pessoa não tem a energia para atacar os desafios que a gente ataca. É isso, e como que se vende algo que você não é apaixonado por aquilo, que você não acredita naquilo, né, Nico? Então, realmente, eu acho que antes de tudo é isso, é a gente acreditar naquilo que a gente faz e naquilo que a gente entrega, e é natural se apaixonar por isso, né? Né? O Lucas disse que tem paixão pelo que faz, mas eu não te perguntei. E você, Nicolas, tem paixão pelo que faz? Muita, não, assim, vendas é aquela pequena mistura, né, de fé, loucura e teimosia, mas se não tiver paixão pelo que faz, não vende. Legal. E nessa linha, né, Nicolas, como é que a gente tem uma pressão por resultado constante? Sim. Né? E você já comentou sobre isso, é fundamental. E como é que a gente equilibra isso, né, que é a pressão por resultado com ética, transparência, relacionamento com o cliente, né? Como é que buscar o equilíbrio? Porque o resultado tem que sair, mas a gente tem um pilar forte de ética, transparência, compromisso, relacionamento. Como que é esse equilíbrio? Fala pra gente um pouco. A ética,
ela se sobrepõe até o resultado. Porque, assim, ter resultado sem ética é totalmente inviável, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. O nosso trabalho, o nosso dia a dia, ele tem como pedra fundamental a ética, né? Da ética vem a transparência, porque a gente precisa mostrar que a gente está agindo de forma coerente com aquilo que se tem. E depois os nossos valores se alicerçam nisso, né? Então, assim, com essa base, o resultado, ele é proporcional. Porque não dá para ter um resultado que não se baseie nesse contexto. Não tem espaço para isso. A gente não tem isso na nossa cultura, é algo que não está no nosso DNA trabalhar de forma diferente. Tanto é que, como em todas as empresas, pessoas bem vão. Né? E eu sempre gosto de dizer que a empresa é um organismo vivo, né? Tem uma coisa que não pertence àquele DNA, ela é expulsa do corpo. Então, pessoas que isso não mesmo. trabalham com isso nem ficam na Nike, né? Porque não tem espaço. Não tem espaço para não seguir da forma correta. Acho que é isso, né? E resultado, né, é contínuo, né? Então, Sim. um resultado que você não busca o equilíbrio de ética, confiança, ele se destrói muito rápido. E muito rápido mesmo, né? Destrói imagem, confiança e outros aspectos. E a gente vê no time comercial, né? O Lucas, você e nossos colegas da equipe, com relacionamento ao cliente de médio e longo prazo. Ele sabe, né, que ele tem que buscar um resultado dentro disso, porque senão o resultado vai ser de curtíssimo prazo e vai colocar em jogo toda a credibilidade que ele às vezes levou anos para conquistar, porque lembrando, né, Nicolas e Lucas, a gente não cria a confiança do Da cliente da noite noite pro para o dia. dia, não cria a confiança do cliente tomando café, pagando almoço. Não, confiança vem de atitude, de resultado. Né? E isso é fundamental para a gente consiga prosseguir. E da nossa também, né? Vamos convir, assim, então, por exemplo, no meu caso, são 10 anos trabalhando na Nine. Não dá pra ficar 2 dias sem ter ética. Não dá pra durar 10 anos num lugar trabalhando de forma diferente. Você tem ou não tem? Não tem, Não não tem tem. isso, É né? exato, não tem meio termo. meio. Legal. E agora para vocês dois, né? A gente fala às vezes de fechamentos, né? A gente comemora fechamentos comerciais, a gente fecha Uhum. grandes projetos, né? Sim. Isso é muito satisfatório, né? É uma conquista de ir lá fechar um projeto, seja qual for, grande ou pequeno, né? Mas os grandes a comemoração é maior. Mas às vezes quem está do outro lado não vê tudo que a gente passou para chegar lá, né? Todos os desafios que a gente teve para chegar naquele sim, né? O Lucas tem muito não, mas o sim é maravilhoso, né? O sim é uma conquista gratificante. E aí a pergunta assim que eu faço para vocês, né? O que vocês acham que nossos amigos aqui, né? Eles não conseguem ver naquilo que é rotina comercial e que faz diferença de bastidor para a gente fechar negócio? Eu acho que tem um ponto aqui, é muito os deadlines apertados e essa pressão entre a gente desenvolver uma solução que na maioria das vezes é complexa. A gente trabalha com ambientes complexos, né? Então, desenvolver soluções complexas em prazos muito curtos, né? Então, cumprir esses deadlines, isso coloca uma pressão gigantesca em cima do vendedor e de toda a equipe que está ali mobilizada para fazer isso. Então, por mais que projetos geralmente são longos, eles têm o seu tempo de maturação, eles têm os seus picos ali, inclusive de volume de trabalho. Uma jornada de vendas, ela também tem isso, só que num prazo muito menor, né? Então, essa oscilação, essa pressão, esse momento de colocar energia, o momento de desenvolver a solução, o momento, os prazos para revisar isso, a gente não tem laboratório no meio de uma oportunidade, Não tem. né? Não tem, então não tem como errar, não tem como testar se aquela solução, ela para ou não de pé. Né? Então isso coloca uma pressão muito grande, isso exige uma maturidade muito grande, tanto do time técnico que apoia vendas, quanto do próprio vendedor que está ali coordenando todas essas atividades, né? Eu acho que isso é algo que muitas vezes passa desapercebido, né? E que é praticamente o nosso dia a dia, né? Eu também acho que algumas coisas que passam desapercebidas também é o trabalho silencioso de compor a solução. De você olhar para o que o cliente está pedindo e você é o vendedor que traz a pessoa A, a pessoa B, que abre a pré-venda, que traz o conjunto da ópera. E isso, às vezes, você nem tem a capacidade, muitas vezes, de fazer isso da melhor forma. Você depende de terceiros te darem essa informação. Só que é uma montagem de Lego que tem que fazer.
E o estresse que o vendedor passa para fazer isso, nessa insegurança e a pressão, não tem. As noites de sono que isso que te leva não aparecem. Né? Aparece as reuniões, a formalização, mas não aparece a costura que a gente tem que fazer. Né? Acho que essa é a palavra. A costura que a gente faz, ela não faz. Ela não aparece. Ela não aparece. E é legal que vocês colocaram aqui, né? Por quê, né? Às vezes a gente vai a campo dentro de casa pedindo. O comercial pede muita coisa. Sim. Diz, mas eu preciso disso para ontem, né? E isso por quê? Porque o projeto, por exemplo, tem um data, né? Marco A, Marco B, Marco C, etc e tal. Na rotina comercial, às vezes isso é muito dinâmico. O cliente está bem e fala o seguinte, ó, tem uma reunião de comitê executivo amanhã, uma reunião de conselho na sexta-feira, e eu tenho que levar isso, porque se eu pegar essa janela não sai. Então, a gente tem que estar o tempo todo, por mais que negocie isto, a gente tem que estar o tempo todo se adequando à dinâmica do que o cliente está tentando fechar. Né? E aí a gente tem um fator adicional, né? Daquilo que o cliente está levando e pensando em fechar, daquilo que o nosso parceiro tem expectativa e intenção de fechar. Então a gente negocia dentro de casa, a gente negocia no cliente, a gente negocia no parceiro. Esse jogo o tempo todo, né, Lucas? Esse dinamismo, né, de estar equilibrando todos os pratos, é um desafio que às vezes a gente não dorme. No dia seguinte, você, cara, o que eu vou levar? Como é que eu vou fazer? Como eu vou negociar para que as áreas aqui, Nine com o parceiro, o cliente, a gente consiga interagir num senso comum. E a maioria é isso que você pegou bem o gancho. A maioria das nossas respostas são por consenso. Então, o cliente me pede uma coisa, que não sei se vou chamar de simples, mas uma coisa coerente, e eu tenho que ir para dentro para tirar um consenso para dar uma resposta. Então, assim, a gente tem um trabalho que muitas vezes a gente escuta assim, não, mas vai lá negociar o prazo com o cliente. Só que eu vou negociar um prazo baseado na minha capacidade. Só que o fornecedor não teve esse trabalho, que para nós é garantia de segurança de qualidade. Só que no processo comercial, muitas vezes isso pouco importa. O cliente, ele vai olhar na ponta o resultado, entendeu? Muitas vezes eu estou vendendo uma coisa segura, mas o cliente não vê o valor disso até que ele tem isso na mão. Quantas vezes a gente teve clientes que vieram no suporte para a gente no final, falaram, não, pô, paguei metade do preço, me tomei na cabeça, meu projeto está todo bagunçado, me ajuda aqui com o suporte para estabilizar, né? E nós somos humildes o suficiente para aceitar e entender. Vamos lá, tá escolhas, certo, né? Faz parte. Fazem parte do processo. Então, Exatamente. E aí, Nicolas e Lucas, né, a gente começou bastante, tal, acho que a gente está compartilhando aí com os nossos colegas um pouquinho do que é a área comercial, mas sempre tem uma coisa que enriquece um pouco, né, que é nossas histórias, né, situações inusitadas, né, contos, né, que a gente pode fazer. Vocês tem algum que vocês queiram compartilhar, sem ter vontade para fazer isso? Alguma história diferente, inusitada, que vale a pena a gente distrair? Aí os vendedores ficam vermelhos lá. Bom, acho que até é parte daquilo que ninguém vê, né? Teve uma ocasião que eu tinha uma viagem e fiz a reserva da logística toda, cheguei na cidade, estava com a logística confirmada e não achava o hotel. Eu ia ficar uma semana, tinha um evento, tinha visitas para fazer, ia ficar uma semana fora e não achava o hotel que eu tinha reservado. E aí quando eu fui ver, tinha uma cidade homônima, eu estava indo para o Paraná, mas o hotel estava reservado no Ceará. E aí eu não achava hotel, não tinha mais disponibilidade de hotel na cidade, estava tendo um evento, eu tive que procurar um Airbnb, e o único Airbnb que eu consegui foi um apartamento em cima da Casas Bahia. E aí eu passei uma semana ali ouvindo, né, quando eu tentava fazer reunião ali do hotel, tinha um caixa de som e o pessoal anunciando TV, anunciando máquina de lavar e eu tentando abafar um pouquinho o ruído ali. É parte dos perrengues que os vendedores passam, nem tudo dá certo, nem tudo são flores, mas tem que se virar. Tem que se virar. E aí é interessante, Lucas, eu já passei por isso várias vezes, né? Às vezes você é o primeiro que vai na cidade. Isso aí. Hotel, um restaurante, você vai descobrir, você... Desbravador, né? Desbravador, né? Mas e aí realmente tem que se virar nos 30, não é fácil. Isso de histórias que eu sei de colegas, né? Que ele foi para o Airbnb, chegou lá, não existia aquilo. Não tinha endereço. E aí, o que eu faço? Para onde eu vou? Exatamente. Nicolas, você que deve ter centenas de histórias para contar, né? Vamos lá. Tem que ver as que eu posso contar. Não, acho que uma das histórias mais divertidas foi uma vez que eu tive que ir para o Texas para fazer uma pré-venda de um projeto de rollout.
né? Ele veio aqui pela Heineken. E eu chegando lá, né? Entrei no hotel, deixei minhas coisas, fui para pré-venda. Quando a gente chegou à pré-venda, nós tinha uma fila assim, mas acho que não sei, tinha umas 40 pessoas na sala. Na sala. Na sala. E começaram a fazer pergunta, e a gente falando, se virando, tentando fazer. Quando o pessoal terminou a apresentação do lado da Oracle, né? Que a gente agradeceu, a gente ficou, mas eles pediram para ficar. Do lado para escutar, tirar umas dúvidas. No final, o cliente fechou com o concorrente. A gente viu toda a apresentação, né? E aí eu perguntei, mas que foi? Não, mas a gente já tinha decidido. Olha só. Aí foi dose. Aí foi dose, gente. Eu acho que só valeu para poder comer um brisket depois. Mas a gente Isso passa por acontece, isso, a gente né? passa por isso. Cara, foi É chato, demais, foi muito, triste muito demais. chato. Legal. Imagina. Mas Nicolas e Lucas, né? Gostei mais da dele. A dele foi um pouco mais A dele foi engraçado. mais divertido. Mas acontece isso também, Acontece. Nicolas. Você não quis se expor muito, Não, tá bom? não, Deixa. não. Eu contei tem muita, contei a mais leve. politicamente correta aqui. Isso, vamos lá. não precisa. Mas faz parte. Eu queria aproveitar a experiência que vocês têm, né, de vendas, e não só de vendas, e na Heineken também, porque tem isso, né? Eu ser vendedor é uma coisa, eu estar numa cultura como a nossa, de aprendizado, né, de acolhimento, de resultado, né, de um compromisso de ética muito forte. Então, tem a questão de ser vendedor, tem a questão de ser vendedor na Heineken. Então, na experiência de vocês, né, que dicas vocês dariam para quem está começando hoje na área de vendas da Heineken? Elon, eu diria para alguém que está começando hoje é justamente de usufruir ao máximo de toda essa estrutura que a Ninecom coloca. Acho que a Ninecom, isso é um grande diferencial frente a outras consultorias no mercado. Então, assim, a Ninecom, ela oferece muito conhecimento. As pessoas da Ninecom são muito acolhedoras. Então, é realmente deixar muitas vezes o orgulho de lado e usar toda essa estrutura que a Ninecom tem para contribuir. Então eu tenho certeza que qualquer vendedor que chegar aqui hoje e levantar a mão, ele não vai ficar sem um apoio técnico muitas das vezes, ele não vai ficar sem um apoio estratégico, exatamente. Então usa isso, não deixa isso só no PowerPoint, Boa, né? boa. Acho que essa estrutura que a Ninecom oferece, ela é um grande diferencial de fato e que só ajuda a diminuir essa curva de aprendizado, essa curva de amadurecimento que todo novo vendedor vai ter. Mas é uma cultura muito fácil de assimilar porque ela é realmente uma cultura acolhedora que preza pelo bem-estar de cada um dos colaboradores, né? Lucas, fantástico. Não é ir sozinho. É isso aí. Porque errar faz parte. Errar sozinho, na nossa cultura, não tem sentido. Porque nós temos uma cultura de acolhimento e aprendizado. Pergunte, tire dúvida. Não é sozinho. Você não pode errar sozinho. Você tem todo um corpo aqui de colegas para te ajudar a não errar. O erro acontece, né? Mas tem que estar juntos, né? E troca ideias e busca conhecimento. A gente minimiza isso e muito, né? Bacana. Isso aí. Ótima dica para quem está começando conosco. Digo mais, né? Não só na área comercial. Eu acho Quem está começando na área acho é que em excelente. qualquer área. Né? É isso aí. Legal. Tem que usar essa estrutura. Isso de cima para baixo direto. Você, Nicolas, que dica você dá para quem está começando hoje na área comercial ou mesmo da Ninecom? Olha, acho que o Lucas já queimou minha largada, né? Porque eu ia usar essa, mas de fato usar estrutura é muito relevante e você se aperfeiçoar constantemente, né? E trabalhar em formas de utilizar essa estrutura melhor é um dos grandes segredos para ter sucesso, né? É assim, eu sempre digo, as pessoas ficam na Ninecom não porque elas fazem um resultado. As pessoas ficam na Ninecom porque elas utilizam todos os meios que elas podem utilizar para conseguir fazer aquilo, né? Obviamente com ética, com estrutura, com transparência. Então, se aperfeiçoar e utilizar a estrutura, acho que são a receita do sucesso,
né? O vendedor que tem sucesso na Ninecom é aquele que vai atrás de conhecer aquilo que ele vende e conhecer como funciona a empresa para poder vender melhor. Fantástico, o Nicolas. Acho que isso é a ferramenta básica do vendedor, é saber o que ele vende, como nos vendemos, né? Porque acho que é uma dica aí muito boa. De novo, não só para quem é vendedor, mas para todo mundo, porque nós, gerente, nós, quando eu olho para a Ninecom, nós nos instrumentalizamos muito nos últimos anos em metodologia, em gestão. Então, acho que todos, o consultor, o gerente, o GP, todo mundo, quanto mais ele se aperfeiçoar nisso, mais preparado ele está para fazer aquilo que a gente acredita. Sim. E colocando o cliente no centro, que é o nosso centro de visão, a Ninecom é o cliente. Eu sei que nem todos os dias são fáceis, né? Às vezes tem dias difíceis, negociações complexas, né? Buscar o sim é um desafio, às vezes tem um não, muitas vezes tem um não, né? Então tem dias que realmente são muito difíceis. Mas o que ainda que em dias difíceis, ainda aqueles não frustrantes, né? O que faz com que vocês se motivem a continuar dando o melhor de vocês para perseguir nossos objetivos? Família. Família. A família é fundamental. Família. Sem família eu não sou nada. É assim, é isso. Dias difíceis, você olha para o lado, vê criança correndo, cachorro latindo e pau na lata. É isso que pelo menos que me define. Acho que difícil comparar com família, né? Mas eu acho que no âmbito profissional, justo. Aí chega num nível difícil, né? Difícil. Mas eu acho que no âmbito profissional, acho que tem muito também, Erlon, de acreditar no produto e naquilo que a gente vende, né? Porque nas pessoas, a confiança da qualidade daquilo que a gente vende. Porque é isso, o sim, ele é a convergência de muitas variáveis, né? Então, assim, você tem variáveis técnicas, estratégicas, mercadológicas que vão convergir para o sim. Então, a gente tem que ter a certeza de que aquilo que a gente está vendendo é o produto que vai resolver os problemas que a gente se propõe a resolver. Nunca vai ser a única solução, o mercado está cheio de soluções, o mercado está se reinventando sempre, mas a gente tem que ter uma confiança naquilo que a gente vende, nos produtos que a gente vende, né? E tendo essa confiança, a gente também vai acreditar que o não, ele é ocasional, ele é situacional muitas das vezes, né? Mas o sim vai vir por conta dessa consistência. Então, acho que é essa soma, né? São esses aspectos individuais de cada um, mas profissionais de realmente acreditar nesse propósito que a Ninecom vem criado aqui. E eu acho que esse é um recado muito importante que a gente tem que dar para o pessoal que está nos assistindo, né? Para o time Ninecom, né? Eu acho que eu falo isso muito honestamente. A gente faz isso porque acredita em todos vocês. Se a gente não acreditasse, se a gente não... A gente pode até discutir, brigar, chega lá no delivery, né? A gente quebra o pau. Mas do fundo do meu coração, a gente acredita em todo o trabalho que vocês fazem todos os dias. Fantástico, acreditamos, né? E eu queria pegar um ganchinho aí, Lucas, mais um, que é o seguinte. Uma dica para todos vocês. Se você não está seguro, não dê o próximo passo. Porque existem vários fatores, motivos para sucesso. Mas tem um para o insucesso que é enorme, que é a insegurança. Fato. Se eu não estiver seguro com o que eu estou oferecendo, se eu não estiver seguro com o que eu estou fazendo, eu não vou ter sucesso. Isso é um fator quase consequência. E nós temos dentro da Ninecom um ambiente, né, propício a dizer, eu não estou seguro, não estou confiando nisso, acho que não é o melhor caminho. Não segue, volta, traz para discussão. Nós temos o espaço, a liberdade de mente para fazer isso, e é a minha dica para todos, não dê o próximo passo, se você não estiver seguro. Muito bom. Tem que voltar para a prancheta, né? Isso aí. Voltar para a prancheta. Pessoal, a gente está chegando quase ao fim aqui do nosso bate-papo, né? Nosso Voz da Ninecom, um bate-papo sempre muito enriquecedor. A gente mostra um pouquinho do nosso bastidor para quem está aí do outro lado, para quem está começando. E eu sei que às vezes não, ainda por mais tempo que a gente tente aqui, sempre fica algumas dúvidas, mas a gente está sempre disposto a estar conversando e abrindo, né, nossos corações aqui para todo o time. E eu queria perguntar para vocês, né, alguma mensagem que vocês querem compartilhar, deixar com o grupo aqui que está nos assistindo. Bom, pessoal, acho que a mensagem que fica é justamente reforçar aqui a paixão pelo que faz, né? Acho que todos aqui, se você não está apaixonado pelo que a gente faz aqui na Ninecom, né?
a gente não vai conseguir ter sucesso. Então, a gente aqui na Ninecom, acho que esses momentos de troca de experiência, a gente tem outros momentos como esses no dia a dia, são muito enriquecedores. A gente tem uma confiança muito grande nesse time. Acho que esse é o principal ativo da Ninecom, é o time da Ninecom, são as pessoas que fazem esse dia a dia acontecer. Então vamos renovar mais uma vez essa paixão por tudo isso que a Ninecom construiu e se propõe a construir, né? E se eu puder ajudar qualquer um de alguma forma, eu estarei sempre disponível. Vamos junto, contem comigo nessa jornada, assim como eu conto com cada um de vocês. Cara, ó, arrepia, mas é isso, paixão pelo que se faz, né? E trabalhar junto, porque assim, sozinho a gente não consegue chegar a lugar algum, por mais que seja clichê, né? Que a gente tenha falado, é a paixão pelo que a gente faz, que leva a gente a ter resultado, a fazer as coisas acontecerem, né? Vendas, querendo ou não, eu sempre falo que é uma equação, né? Da sua preparação, do quanto você acredita, né? E de quanto você está apaixonado por isso. Não tem erro. É isso aí, acho Segue dessa que foi muito rico, né? Muito significativo o valor, paixão pelo que faz. Né? Porque é o que nos move no dia a dia, é o que faz com que a gente esteja aqui conversando, trocando experiências. Né? Então, muito legal isto. Lucas, obrigado por participar, obrigado por contribuir, obrigado pela história do hotel. Sei que também tem outras aí nos próximos episódios, a gente pode estar trazendo, mas muito obrigado pelo papo. E Nicolas, também obrigado pelo bate-papo de hoje. Acho que foi muito legal, divertido a gente conversar, falar um pouquinho do nosso dia a dia. Né? Nosso dia a dia é bem intenso, né? Às vezes é difícil de mostrar isso, né? E vai muito além do café e da relação direta com o cliente. Está muito relacionado a todos nós, né? O comercial tem uma responsabilidade muito grande, você falou um pouco disso, né, que é o sangue. A gente tem que alimentar essa empresa hoje de mais de 400 pessoas, mais de 5.000 projetos, iniciativas e projetos. É uma empresa viva, e ela é viva porque o mercado é vivo, a gente vive transformações constantes, e cabe a nós, né, no comercial, cuidar do ativo do cliente. É um ativo importante para a Ninecom. A Ninecom tem uma cultura de fortalecer muito nossa visão de relacionamento com o cliente, exemplo de grandes clientes há muito tempo, e o comercial tem esse papel, né, que é o papel de liderar essa relação. Nós não fazemos sozinhos, de novo, né? E aí nós, o comercial, somos muito humildes em entender que nós temos que ter a humildade para ouvir, para trazer dentro de casa, para reconhecer os nossos talentos, que são muitos dentro da Ninecom. Então, agradecer o Lucas, o Nicolas por esse bate-papo, acho que foi bem importante, para mostrar um pouquinho quem nós somos, o que nós fazemos, ainda que tenha sido um bate-papo talvez curto, mas é um primeiro aí, quem sabe, de próximos, claro. Né? A gente na equipe, outras pessoas, tenho certeza que vão contribuir muito também, além de vocês que já contribuíram significativamente. Quero agradecer a quem nos assistiu, quem nos ouviu, quem pôde compartilhar conosco hoje esse bate-papo, né? Mais um episódio de Voz da Ninecom, agora para dentro da área comercial. Esperamos que possamos ter contribuído com dúvidas, com histórias, com um pouco de aprendizado, e fica o convite para todos vocês, ouçam, vejam, compartilhem e façam sugestões, né? Quem mais quer conhecer dentro da Ninecom? Vamos compartilhar isso, acho que tem muita história para contar, de longo tempo, né? Mais de 20 anos aí de histórias, e com profissionais aí de décadas de experiência, então sei que tem muita coisa rica para a gente compartilhar. Conta conosco e obrigado de novo por assistir mais um capítulo do nosso Voz da Ninecom.